Olá, estamos começando o PulpaCast. Eu sou Elisa Lemos e estamos aqui, nesse lugar muito bonito e belo hoje para conversar com mulheres empreendedoras. E aí, Garden? Eu sou Hildegarde Andrade. Olá, pessoal. E hoje a nossa convidada tem um projeto maravilhoso, que é a nossa Juliana. É isso, Juliana Aguiar está aqui com a gente hoje. Ju é uma mulher, como várias outras, assim, multifacetada, pelo que eu... Com toda certeza. A Garden falou projeto, eu falei projetos. Bem no vários projetos. Porque, assim, eu acho que a gente se limitar a uma coisa é conter muito a nossa essência numa caixinha, né? E eu acho que ao longo da minha vida foi muito essa coisa de sair de várias caixas e me permitir realmente expandir todo o potencial que eu tinha. E eu acho que o empreendedorismo é uma forma de realização desse potencial, né? Então a mulher às vezes ela quer se realizar no maternar, às vezes ela quer se realizar na profissão, nos estudos e por que não no empreender, né? Então assim, aqui tem muito projeto. Eu falo que a fonte é inesgotável. Eu disse, gente, eu tenho projeto para dar e vender, mas eu tenho que focar, né? Então, de tempos em tempos eu vou desenvolvendo, alguns vieses aí, alguns focos mesmo, para que eu consiga realmente concretizar. Não basta só pensar, A gente precisa também concretizar, realizar e manifestar aqui nessa terceira dimensão, na fisicalidade, Apresentamos, a nossa convidada. Mas vamos deixar ela falar, Quem é Juliana Aguiar? Comigo mesmo. Falar sobre quem é Juliana Aguiar, os seus projetos. Juliana Aguiar. Projetos. Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de definir o nosso ser sem falar o que a gente faz, Então, Juliana Aguiar é uma pessoa extremamente criativa, inconformada, que sempre teve o sonho de ajudar pessoas, sabe? Eu acreditava que inicialmente eu iria ajudar pessoas através ou da medicina ou do direito, que eram profissões convencionais e a forma de servir, a sociedade de algum jeito. Mas aí eu descobri que não precisava ser assim, sabe? Então eu acho que a Juliana, ela é uma pessoa que gosta de quebrar paradigmas, e que gosta de se transformar e fluir com a vida, sobretudo, E hoje eu fluo por meio das terapias. Eu também sou instrutora de Theta Healing, de Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional, que são técnicas holísticas, E assim, eu percebi ao longo do meu processo de formar novos terapeutas, que os terapeutas também tinham a dificuldade de divulgarem o seu servir enquanto terapeutas, enquanto cuidadores. E aí também hoje eu trabalho com marketing para terapeutas no formato de cursos online, consultorias e mentorias também. Então, como eu disse, é um projeto com várias facetas ou vários projetos em um ser só. Então tem várias faces aí da Juliana no âmbito do fazer. E eu respeito hoje essa criatividade que sempre foi inerente ao meu ser e o meu desejo de ensinar, de transmitir conhecimento e de ajudar pessoas, Porque autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, terapia é uma forma de você realmente desenvolver, enxergar primeiro e desenvolver o seu potencial, como um todo, em todas as áreas da vida também. Caixa, acho que tanto o processo, criativo, o processo de ser, o processo de estar, o processo de se entender, mas o processo também empreender, Empreender é aquela coisa do criar, eu cato como uma gestação, é o processo de você entender, você compreender, você vai crescendo aquilo ali até, enfim, vir pra fora. Mas uma coisa que eu fiquei curiosa, que acredito que seria interessante também as pessoas saberem, é entender como foi pra você esse processo aí, o seu sair da caixa, nessa esfera. Você começa falando que
tinha um sonho de ajudar e você imaginou ajudando de uma forma mais engessada. Aquela coisa, entro na universidade, aprendo e vou ali aplicar fora o que eu exercitei. Mas como foi pra você sair disso, né? Largar essa sua vida aí, centrada, vamos dizer assim, com várias aspas, pra entrar nesse outro universo que era completamente diferente do que você exercia, mas continuar tendo como ponto final, vamos dizer assim, a concretização do seu objetivo inicial. Bom, vou fazer aqui a analogia com a fase de lagarta, pupa e borboleta, já que estamos no PupaCast, né? Eu não poderia perder a oportunidade. Eu acho que nós, enquanto crianças, a gente já sabe muitas coisas. A nossa alma é uma mensageira de todos os nossos passos e projetos e habilidades e competências, vocações, né? É algo muito natural. Então, desde criança, eu brincava de dar aula. Era a minha brincadeira favorita, né? Só que quando eu fui crescendo, eu sempre fui boa aluna, eu sempre gostei de estudar, eu gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, né? E quando eu fui crescendo, eu vim de uma família em que as mulheres eram professoras e que a profissão sempre foi desvalorizada, né? Agora que a gente está vendo as coisas modificando, eu quero acreditar que vai ser incrível daqui para frente, então eu vou manter esse pensamento, né? E essa crença em que as coisas estão sempre melhorando. Mas eu sempre escutei aquilo, não, mas professor não ganha muito, você é muito inteligente e tal. E aí, como eu tinha essa facilidade para estudar, em todas as matérias, inclusive, né, eu gostava bastante, não era um esforço para mim, como para outras pessoas da minha idade. As pessoas sempre falavam, criou-se uma expectativa tanto da minha família quanto de escola e amigos e tal, que eu teria que seguir uma profissão mais convencional, né, e que eu fosse bem sucedida, no caso, direito, ou medicina, ou engenharias. Tanto que eu fiquei em dúvida entre essas duas profissões e acabei optando pelo direito, mas na época, eu confesso que eu queria ser atriz, né, eu queria fazer teatro. E aí, quando eu estava no meu 3º ano, eu prestei o meu vestibular, passei na Universidade Federal de Sergipe e fiz Direito. No meio desse processo da faculdade de Direito, eu fiz vários cursos de atuação. Foi nesse meio tempo que eu conheci Ítalo, né? A gente gravou vários projetos e curtas e tal. Então, assim, hoje a minha comunicação é bem mais legal por conta dessa vivência com o teatro e tudo. Me formei em Direito e trabalhei 4 anos na área, né? Eu trabalhava com combate à corrupção, eu era servidora pública. E assim, só que parecia que, de alguma forma, eu não estava no meu lugar, sabe? Não é normal você estar no lugar e você tá tendo crise de ansiedade, crise de pânico e tal. E eu sempre fiz terapia e busquei investigar o que estava acontecendo. E aí eu pensei, não, então eu preciso passar num concurso para sair do local onde eu tô. Então eu preciso passar em algo melhor, né? Porque eu era servidora comissionada. E aí fui estudar para concurso, mais uma vez, processo de ansiedade, de pânico, angústia, parecia que eu não estava no meu lugar, né? Eu achei que eu fosse seguir a carreira acadêmica no direito, mas fui adiando esses planos, fui trabalhando, a vida seguiu, enfim. E assim, e aí eu tomei uma decisão, disse, não, eu preciso olhar para o que é que está me impedindo de passar num concurso público. Foi quando eu encontrei o Theta Healing, que vinha com a proposta de alterar minhas crenças limitantes, né? E aí eu falei, não, eu devo ter várias crenças limitantes que me impedem de passar no concurso. Óbvio, eu sou uma pessoa que sempre gostou de estudar, que, enfim, sempre teve facilidade para estudar e tal. E era muito frustrante ver as pessoas que tinham saído da faculdade comigo, passando em cargos incríveis, né? Aquele estereótipo do sucesso jurídico ou acadêmico. Eu falava, caramba, eu fui uma excelente aluna a minha vida inteira pra nada, sabe? Então foi muito frustrante. Chegou num ponto em que minha autoestima tava lá no chão, né? No subsolo, eu diria assim. Não sei nem como eu consegui resgatar, graças ao Criador deu tudo certo. E aí eu fui fazer o curso de Theta Healing, que é a técnica que hoje eu aplico e ensino, né? Então eu formo terapeutas Theta Healers. E quando eu conheci a técnica do Theta Healing, e falei bem assim, gente, tudo é possível. Você pode criar o que você quiser. Só que tenha a certeza daquilo que você quer. Aí eu comecei a me perguntar, eu quero realmente, da vontade do meu coração, da minha alma,
passar num concurso. E aí eu comecei a me imaginar na rotina daquele concurso que eu queria. Eu falei, gente, não, vai ser, sabe? Vai ser o final da linha pra mim, então eu vou seguir o que eu quero. E ao mesmo tempo, ali eu tive a certeza, eu disse, caramba, é esse o conhecimento que eu quero passar para outras pessoas, né? E as coisas foram acontecendo. Então, eu ainda estava trabalhando com direito, fiz o curso de Theta Healing. Aí, no dia subsequente ao curso, apareceu a primeira cliente pro bono, né? Então, eu fiz o atendimento gratuito. E eu divulguei no Instagram. Então, naquela época, eu acho 2018, eu já sabia o poder da rede social. Falei que estava fazendo curso e queria abrir agenda, né? Aí surgiu a primeira cliente paga, e dessa cliente vieram indicações, e as coisas foram acontecendo. Tanto que a minha primeira cliente falou assim, certo, quanto que é a sessão? Eu falei, é sério que tá acontecendo? Tipo assim, criador, me dá aí um número, né? E aí eu passei pra ela e ela falou, certo, adorei a sessão, quando que eu volto de novo? Eu falei, você quer fechar um pacote? Então as coisas foram acontecendo, eu desenvolvi esse trabalho paralelo ao direito ao longo de 6 meses, até o ponto em que eu pedi exoneração e virei terapeuta full time, né? Fiz bastante curso de Theta Healing, né? E em 2019 me tornei instrutora. É exatamente esse ponto aí que eu queria que você falasse mais no sentido de você tinha, de certa forma, uma carreira consolidada no direito, né? Você falou que você era funcionária pública, você pediu exoneração. Essa virada aí, como foi para as pessoas, né? E, no caso, o que, de certa forma, te motivou a seguir, né, a sua intuição, o desejo do seu coração. Porque, na verdade, aí é como se você estivesse indo, diríamos assim, provavelmente deve ter tido várias pessoas que achou que você estava fazendo uma loucura, né? Já passei por uma fase da minha vida também, que me desliguei da empresa e o mundo inteiro dizia que eu estava louca. Mas eu fiz aquilo que o meu coração dizia para fazer. Eu segui minha intuição, né? E isso aqui tudo está acontecendo porque foi um sim para aquilo que eu estava sentindo. Fale mais sobre isso. Como foi esse processo para você? Eu acho que romper, todo mundo dizendo uma coisa e você dizer não. Eu vou fazer porque é aquilo que eu tô sentindo. Eu acho que foi uma união de diversos fatores, né? Só que eu acredito que o principal foi o fator dor, né? Porque eu, enquanto servidora, existia muito uma crença organizacional de que o servidor comissionado precisava, né, dar o sangue e tal. E aí, tinha vezes que eu extrapolava a quantidade de horas e tal, e aquilo começou a ter um processo de adoecimento mesmo, né? Muito mais por autocobrança minha do que externa. Eu também tive problemas com outros servidores, né? Pelo fato de ser comissionada e os servidores concursados e afins, né? Essa dinâmica de competição, porque infelizmente ela existe. E também a questão de realização pessoal mesmo, sabe? Eu falava assim, caramba, isso daqui é um degrauzinho. Mas até quando eu vou ficar aqui? Então, quando eu entrei, né, no meu trabalho, eu pensava, vou passar 1 ano. E eu passei 4. Então, alguma coisa tava como se fosse me puxando para trás. E quando eu decidi, né, mudar e achava que concurso era a única alternativa para sair dali, foi quando eu comecei a adoecer. E eu falei, caramba, eu tenho que buscar outra coisa. Então, foi buscando a cura, digamos assim, para o meu processo de ansiedade, para minhas insatisfações pessoais e profissionais, porque não se enganem, né? O autoconhecimento, não se enganem, né? É tudo uma construção, nada isso, o processo, a ruptura é só a pontinha do iceberg, mas existe toda uma construção anterior. Mas foi muito difícil, principalmente, quebrar com a ideia do que os meus pais, a minha família, os meus amigos pensavam que era o certo pra mim. Do tipo assim, meu Deus, essa menina tá destruindo a vida dela. O que vai acontecer? Né? E assim, pra recuperar essa confiança deles no que eu estava fazendo, né, que era o certo pra mim, foi também um outro processo, né? Então eu digo assim, eu tive que sair da fase da lagarta, de aceitar qualquer coisa, de só ficar me alimentando sem ter uma proatividade
em direção à vida, me fechar realmente no meu casulo e falar assim, olhe, o que você tem agora é você por você. Então vamos nessa, a gente vai ter que fazer e dar certo, né? Pela culpa mesmo. Pelo processo de mergulhar em si. E não é gostosinho, né? Não é gostosinho, porque, nossa, é aquela coisa, você enxergar a sua luz é linda, é maravilhoso, aquele negócio de ser gratiluz, nem vá pro processo de autoconhecimento se você acha que é só assim, porque a gente desce no fundo do poço mesmo e vai, enfim, e dói. Não precisa ser desse jeito, eu aprendi que poderia ser mais leve, né? Mas a gente tem que olhar para essa sombra, a gente tem que olhar para a sujeira que a gente varre para debaixo do tapete, a gente tem que olhar para as nossas crenças, para essa necessidade de agradar o externo e focar, certo? O que é que eu, enquanto ser multifacetado, quero, né? Porque só assim a borboleta abre a asa. Escutar então, o coração, né? Total. Né? Eu costumo dizer que, na verdade, todas as nossas respostas, nós já temos todas as respostas. Às vezes a gente quer escutar do outro, mas no fundo é porque a gente não tem a prática de se escutar, de parar, né? De meditar, porque a resposta já está no nosso coração. Nós já temos as respostas. Sim. O problema é que o dia a dia é tão barulhento e a gente fica nessa energia o tempo inteiro ligada no 220 que a gente não para ouvir. Às vezes é mais fácil eu sentar com uma amiga e querer que ela diga a resposta que eu quero ouvir, mas a nossa resposta já está interna. É só um pouco se escutar, né? Mas aí a gente também precisa corrigir algumas distorções, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente acredita que alegria é uma coisa, mas a alegria genuína é outra. Então, eu dou o exemplo de quando eu passei no vestibular. Tava todo mundo feliz, satisfeito, alegre. Minha mãe tava numa euforia e eu tava assim, como se um peso tivesse saído das minhas costas, literalmente. Então, assim, a noção que eu tinha de alegria era de alívio. Era tipo assim, pronto. Mais uma coisa eu entreguei. Deu um né? ok naquela... Check, né? E aí a gente precisa também corrigir, porque a gente recebe um monte de paradigma que às vezes é a vivência do outro, é a expectativa do outro, é a expectativa da sociedade, é a expectativa do momento que a gente vive, né? E, gente, o certo e errado é muito relativo. E se a gente for seguir a perspectiva do outro, talvez a gente nunca se encontre. Talvez a gente nunca ouça de fato a voz do nosso coração. Né? Então a gente tem que limpar o nosso subconsciente aí de um monte de crencinhas que a gente traz da nossa ancestralidade, das nossas vivências, né? De outros tempos e espaços, para quem acredita, obviamente, né? Eu acredito em tudo, então assim, é isso. E também heranças genéticas, coisas que a gente vai aprendendo por repetição. Sim. E crenças de nível social, cultural, histórico também, né? E quando a gente fala de mulher, ainda a coisa pega, infelizmente, mas ainda pega. Exatamente. Então, no caso, isso tudo que seria o Theta Healing, essa limpeza espiritual, de certa forma, essa compreensão e esse deixar fluir, para quem não entende, o que seria? Bom, o Theta Healing, ele é uma técnica, tá? Então, existe uma metodologia, certo? Mas, para mim, ele seria mais uma filosofia de vida. Então, vou falar o que seria a técnica do Theta Healing. O primeiro passo é a crença focada numa energia criadora de tudo que é, Deus, criador de tudo que é, ou como você queira chamar. E aí, nós seres humanos, seríamos centelhas divinas e parte de tudo que existe, né? Então, esse é o primeiro pressuposto do Theta Healing. Você acreditar em uma fonte superior de energia, criadora de todas as coisas, tá? E o Theta Healing, ele não é uma religião, mas ele se adapta a todo e qualquer sistema de crenças religioso. Então, não tem nenhum problema se você tiver qualquer outra crença religiosa, porque o Theta Healing vai se adaptar perfeitamente através da linguagem, tá? E aí, o que é que acontece? Para que você possa acessar todo o seu potencial de centelha divina, a gente entra em um estado meditativo, que a gente chama da meditação Theta. Porque o Theta Healing é a transformação, a
cura, digamos assim. Eu não gosto muito de usar a palavra cura para não trazer um sentido de milagre, né? Então, a transformação através da onda cerebral teta. E todo mundo entre teta, né? Antes de dormir, quando a gente tem aqueles insights, né? Que às vezes a gente passa o dia inteiro espremendo a mente. E quando a gente relaxa e tá quase pegando no sono, tem de repente aquele insight, né? É a onda teta. Então, é a transformação através da onda teta. O desafio é a gente entrar nessa frequência cerebral, nessa onda cerebral, conscientemente. Então, a gente faz a meditação e a partir desse estado mental é que a gente vai abrir a portinha do nosso subconsciente. Por quê? O subconsciente tá fechado porque dói acessar toda a sujeira que a gente varreu para debaixo do tapete a vida inteira. Então, memórias, crenças que nos limitam e que servem para alguma coisa, que estão tudo lá armazenado no subconsciente, elas podem ser acessadas através desse processo meditativo, né? Então, no Theta Healing, a gente vai ter a parte de reprogramação de crenças. A gente também pode colocar as consciências mais elevadas, as definições mais elevadas de alegria, de amor, caso a pessoa tenha uma distorção no significado desses sentimentos, né, dessas emoções. E a gente tem uma série de ferramentas que a gente também pode utilizar no Theta Healing, que é divórcio energético, limpezas energéticas. A gente pode fazer também envio da energia de amor incondicional, conversar com os anjos da guarda da pessoa. Então, assim, o Theta Healing, ele é multifacetado também, né? E, assim, ele tem um viés terapêutico, só que focado numa filosofia espiritualista, né, de que todos somos parte de algo maior, né? E aí a gente pode começar a construir e manifestar a vida que a gente deseja e merece a partir das limpezas, né? De coisas que não são nossas ou que estão disfuncionais no nosso processo, mas que tem alguma serventia, porque assim, ninguém fica com a crença limitante no seu campo energético, no seu sistema de crenças para nada. De certa forma, aquilo ali tá protegendo a pessoa, né? Então, se eu passo por vários relacionamentos abusivos e eu crio uma crença, todas as pessoas com quem eu me relaciono são abusivas, o que é que eu vou fazer? Eu não vou me relacionar, mas aí eu me protejo. Pelo menos eu não me frustro e não me sinto abusada numa relação. Até que eu ressignifique isso vai estar reverberando no meu campo e vai refletir o que é que eu tô atraindo pra minha vida. Então, limpando isso, né, e entendendo que eu posso e mereço ter relações saudáveis, felizes e prósperas, eu me permito atrair alguém, né, que esteja realmente na mesma frequência e manifestar a realidade que eu desejo, porque a gente merece manifestar a realidade que a gente deseja. A gente não veio aqui para sofrer, né? Então, assim, a dor, ela acontece, mas se você tomar uma decisão de fazer diferente, você pode fazer diferente. Assim, pelo que você está falando, tudo parte de um momento que você, de fato, precisa silenciar, até na própria sessão, né? Isso tudo começa com o silêncio, né? E dentro dessa realidade, né? Do ser mulher, que a cada dia nós temos N e N tarefas a desempenhar, eu acho que muitas vezes o que nos falta exatamente é o silêncio para se ouvir, né? E buscar, de fato, esse autoconhecimento, essa ajuda, né? Porque você falou muito bem que às vezes a gente tá sofrendo, tá cheio de dores, e às vezes é porque nós estamos fazendo e executando as nossas atribuições do nosso trabalho fora do que a gente deveria estar fazendo de verdade. Uhum, sim. É como se estivesse sendo forçado, né? A gente está fazendo um trabalho porque a gente precisa estar ali, a gente tem filho para criar, a gente precisa do salário, enfim. E sim, aquilo é tão... Ai, Jesus, hoje é domingo, amanhã eu tenho que acordar para ir trabalhar. E você passa uma vida inteira nesse processo de fazer as coisas como se fosse obrigação. E sim, não tem fluidez. E isso vai gerando toda essa carga, né? E às vezes é o processo de você silenciar, de buscar ajuda, de se entender e de escutar o coração. E quebrar esse script é libertador, né? Sair do automático e começar a pensar, caramba, eu não preciso mais correr atrás do dinheiro, eu posso me dedicar a algo que eu amo, que eu gosto, que faz sentido pra mim, e ele chegar, né, na minha conta, digamos assim. Isso não significa que eu não trabalhei, mas que eu posso olhar pro trabalho
Isso só é um exemplo que eu tô dando. Não na lógica do sacro ofício, né? Que é o sacrifício, né? O trabalho sagrado, digamos assim. Não, eu não preciso mais ter um trabalho sacrificante. Eu posso ganhar dinheiro, né? Me divertindo, tendo uma rotina com os meus filhos, né? Me realizando enquanto mulher, cuidando da minha saúde interna e externa, da minha autoestima. Por que não? Sabe? Então, assim, é como se a todo instante as mulheres fossem forçadas a fazer uma escolha. Ou é isso, ou aquilo. E aí, é a pergunta que eu sempre costumo fazer. Por que não isso e aquilo? Sabe? Então, é algo que a gente precisa mudar. Fichas. E aí, para mudar? Fichas vão caindo. Refletindo um pouco. Refletindo bastante, talvez. Aí vamos agora pro seu produto. Então, no caso, o que é isso que você oferece para as pessoas? No caso, o seu curso. Eu fiquei muito curiosa aqui, né? Percebi que eu posso resolver toda a minha vida sentando para conversar com a Juliana. Mano, é milagre, não é um botãozinho resetar, né? É um botão de reiniciar e vamos refazendo. É jornada, né? É um processo, né? Bom, o curso de Theta Healing, na verdade, a gente tem vários cursos de Theta, tá? E os 4 iniciais são os 4 que eu também ministro. E a gente começa pelo curso de DNA básico, certo? Então, nesse curso você vai aprender todo o fundamento da técnica, então o poder das palavras e pensamentos, chakras, como que você faz uma leitura intuitiva em alguém para perceber o que é que tá ali no campo dela relacionado à questão que ela traz, por exemplo, ou se autoatender também, né? Então, você aprende a fazer todas as leituras, você aprende a fazer as meditações, as limpezas. Então, toda a base do que é a técnica do Theta Healing, você vai aprender nesse curso de DNA básico. E o mais importante que eu acho é você receber o conhecimento e começar a praticar, né? Então, assim, a postura de aprendiz, ela nunca se encerra, ela tem que ser mantida, né? Porque é assim que a gente vai se aperfeiçoando, assim que a gente vai lendo. Quando eu leio o livro do Theta Healing, né? Eu fico, caramba, esse foi um detalhe que eu percebi agora, que brilhou o olho agora. Então, a todo momento a gente está descobrindo coisas novas. E quando é sobre nós mesmas, aí é que o negócio é assim, absurdo. Porque a quantidade de informações que tem no nosso sistema de crenças, a gente vai revisitando sempre, né? Então, assim, para mim, o ouro do Theta é o poder olhar, nossa, tem algo me incomodando aqui. E eu pensar, certo, mas o que é que em mim está criando isso aí no externo? Então, é autorresponsabilidade, beleza? Você é uma centelha divina. Beleza, você é uma centelha divina, né? O universo, né, tá aí. Só que as coisas que estão ao seu redor, as pessoas, os seus amigos, os familiares, os relacionamentos, os trabalhos, são um reflexo do que você tá armazenando aqui dentro, né? E aí, quando você... assim, é mágico isso. Você mudar dentro e o negócio mudar fora, sabe? Então, assim, só que isso requer o quê? Trabalho, dedicação, coragem para olhar para as nossas sombras. Porque, assim, ninguém se engane. Não é todo mundo com muito amor, não, né? Como é o meu perfil, com muito amor, Ju. Não é só com muito amor, às vezes é com muito ódio, com muita raiva. E é isso, não é negar a emoção, o sentimento, mas é fazer essa transmutação mental e sair de um local que quase todo mundo se coloca. Banquinho da vítima. Quando você tá no banquinho da vítima, claro que a gente tem que olhar a perspectiva social da pessoa, não é todo mundo que é capaz de receber essa consciência, porque tá lá no Eu Sobrevivente. Gente, quem tá precisando de dinheiro para comer não tem tempo de desenvolver isso ainda, né? Então, assim, não existe crescimento espiritual, nem autodesenvolvimento distanciado da realidade, porque isso aí é alienação, né? E eu bato muito nessa tecla porque quando as pessoas vendem Theta Healing nessa perspectiva mais mágica de que sua vida vai mudar e nananã, como se fosse um botão, eu já fico, né? Eu já fico meio... né? Eu fico meio assim, eu falei, gente, não vende por aí, sabe? Porque são processos, né? Então, assim, é aquilo, se você tiver a coragem de olhar pra sua vida e ser contribuição pra vida de outras pessoas também,
vá a fundo, né? É isso. Vamos nessa. Deixa eu entrar aqui no lado digital agora. Certo. Falou que em 2018 você começou a divulgar as primeiras sessões, seus primeiros atendimentos no Instagram. Isso. Como foi esse processo? Como foi que você entrou e viu no digital, viu no Instagram uma possibilidade de você ganhar mais visibilidade, ampliar seus negócios? Hoje você já tem curso, né? Sim, sim. Eu comecei a utilizar a rede social com a finalidade de rede social mesmo, né? Colocar as minhas fotos, as minhas vivências, fazer os meus textos, mas eu sempre gostei muito de aprofundar. Então, no meu próprio perfil pessoal, eu colocava ali algumas pautas, né? Então, eu filosofava nos stories e tudo. E aí, algumas pessoas chegavam pra mim, caramba, você faz psicologia? Eu falei, não, eu só gosto de falar sobre alguns aspectos da vida, enfim. E quando eu fui pro teatro, né, eu criei um perfil mais voltado para as artes cênicas. Então, eu fui professora de teatro também. E aí, eu fui desenvolvendo esse perfil e percebi que as pessoas começavam a acompanhar, que elas tinham uma certa curiosidade por temas específicos, não só pela vida, digamos assim. Mas claro que já existiam os influenciadores e tudo, e eu sabia que era um trabalho bem importante, inclusive aqui em Aracaju a gente tem nomes bem bacanas, né, de mulheres que já fazem isso há algum tempo. Então, basicamente, indicando outras pessoas, outros profissionais e vendas e tal. Então, pra mim, era tudo marketing de influência. Eu falei, poxa, por que não utilizar esse canal, já que tá na palma da minha mão, pra lançar informação? Vai que dá certo, né? E aí, deu. E aí, o que é que aconteceu? Em 2018, se vocês rolarem lá o feed do Com Muito Amor Ju, né, era foto com uma frasezinha. Então, não tinha estratégia, mas eu fui lá, produzindo conteúdo. O que fazia sentido pra mim, eu postava. Não tinha uma intencionalidade de se tornar um negócio. Não tinha. Eu só fui começar a entender de vendas, de marketing digital em 2019, quando eu me tornei instrutora, porque aí eu precisava vender um ticket mais alto, né? Então eu vendia só sessões, e aí eu precisei vender um ticket mais alto, eu precisei criar uma empresa, então o negócio ficou sério, né? Ficou tipo, caramba, eu não estou mais com uma atividade paralela ao direito, agora eu sou terapeuta e instrutora full time. E aí eu fui me especializar e fiz uma cacetada de cursos aí, de grandes players do mercado e tal. E à medida que eu fui me aprimorando nessa comunicação, né, as coisas foram acontecendo. Então, realmente teve uma fluidez e uma expansão do meu trabalho, até porque a gente teve a pandemia em 2020, né, e todo mundo foi pro digital. Então, assim, eu tinha um projeto que não era tão focado em rede social, era focado em fazer as pessoas terem essa facilidade de gravar um vídeo para uma câmera, de falar bem. Eu tinha um curso chamado Comunicação Efetiva, expressando a sua verdade com naturalidade nas redes. Então, o foco era em vídeo, né? E era uma vivência presencial e tudo. E isso foi a semente de vários outros cursos que vieram sucessivamente. Eu acho que eu devo ter lançado uns 5 cursos online, né? Autorais, eu tô dizendo. Então, assim, e aí eu comecei a perceber, e as pessoas que estavam próximas a mim, que eram outras terapeutas, né, tinham dificuldade em mexer na rede social. Então eu comecei a perceber, tem esse público. E eu fui fazendo aos pouquinhos, com os meus círculos mais íntimos de amizade, né, e que eram das terapias, e depois isso foi se expandindo, né. Então em 2020 foi a virada de chave, porque aí a gente começou a investir em tráfego, e aí tem uma comunicação realmente mais focada, então e-mail marketing, lançamento e etc. Que, assim, às vezes a gente não vê muito as pessoas falando aqui, né? Mas quem já tá no digital há um tempo, a gente se habituou a isso porque é algo que alavanca muito o nosso negócio, né? E traz uma perspectiva de, poxa, beleza, estamos em um contexto de crise, mas essa não foi a realidade, né? O meu recorte foi diferente porque eu resolvi pensar fora da caixa, resolvi ter coragem. Já estava no digital. Isso, exatamente. Né? Então, perceber essa demanda de mercado, colocar as caras, fazer o seu melhor, de acordo com o nível de consciência que você tem, de acordo com as ferramentas que você possui, e ir aprimorando ao longo do processo. Né? Então, assim, a gente gravou juntos, né, um curso novo que já é
uma edição atualizada daquilo que começou lá no dia 13 de fevereiro de 2019, na cidade de São Paulo. Então as coisas elas vão, né, se lapidando até que a gente vai fazendo essas versões mais aperfeiçoadas e lança para o mundo e contribui com mais pessoas. Não, e é importante, assim, até enfatizar, né? Porque com certeza tem várias mulheres assistindo a gente, dizer que a gente pode começar, né? Nós podemos começar com o cenário que a gente tiver, com a situação. Eu lembro que você mencionou que o seu primeiro curso você gravou com um celularzinho, né? Gente, não era só um celularzinho. Era tipo no calor, né? De frente para uma janela, sabe aquelas luzes de leitura, lâmpadas de leitura? Na minha cara, assim, suando mais que pano de cuscuz, né? E assim, gravando, porque era um curso de relacionamento. Eu ia lá, ia falando, ia gravando e tava tudo certo e não dava certo. E eu ficava super estressada. Não quero mais isso, não vou mais gravar. E nananã. Mas aí depois a estrutura vem e aí a gente cresce e daqui a pouco a gente delega e é tudo certo. A questão é não desistir. A coragem de começar. E a coragem de continuar. Continuar. Porque assim, nossa, a gente pensa em desistir umas 10 mil vezes, né? A gente tem um micro surto, assim, né? Ai, meu Deus, tô com raiva. Porque nessa hora não tem criador certo, né? Tipo, olha, criador, com licença, Cruzcão, me deixa aqui, né? Cruzcão, me deixa aqui sentir minha raiva, já a gente volta. Pronto, agora eu tô vindo. Né? Então é isso. É entender que faz parte do processo mesmo, né? Algumas chaves que precisam ser ligadas e desligadas em momentos... Total. Né? Pra não, enfim, não sair de si, não surtar, não tudo. Mas muitas coisas na minha cabeça, Juliana. Eu tô aqui, né, refletindo as minhhas terapias também. Vários pensamentos. Uma cliente. E tu também, né? Porque a gente começou isso aqui com Garden sendo previamente atendida, né? Teve... Assim, bem rapidinho, mas tá tudo certo. Corta essa parte, não ajuda. Brincadeira. Como foi, Garden, pra tu essa experiência aí? Na tua vida? Na tua vida momentânea. Não, assim, essa experiência, como eu falei, né? Essa experiência de você se escutar, né? Porque às vezes você gera um nervoso pela situação, porque você não parou ainda para dizer, né? Deixa fluir, deixa a coisa acontecer naturalmente e vai dar tudo certo. Isso. Se assentar, né? Tipo, se perceber. E assim, é como a gente percebeu antes de conversar, né? A gente se acostuma com esse modus operandi de se estressar, porque isso tem um ganho, ou seja, achar que a gente tá no controle da situação. Tô falando aqui do seu case, tá? Vou falar do seu case aqui, vou expor assim, né? Tá tudo certo, né? Então, ela tava ansiosa e tal. Eu falei, gente, vamos reprogramar isso aí, vai dar tudo certo e tal. Então, assim, por quê? Porque a gente tá acostumada a se estressar, porque quando a gente tá estressada, a gente tem a falsa sensação de controle. E o que é que a gente ganha com essa falsa sensação de controle? Menos coisas têm chances de dar errado, né? E às vezes a gente perde a fluidez. Em vez de a gente sentir alegria ou realização, a gente acaba sentindo só alívio, como se tivesse tirado um peso das costas, como eu já trouxe aqui também. Então, assim, foi importante a gente perceber que a gente pode trabalhar se divertindo, realizar os nossos projetos com alegria, com fluidez, com leveza, que nada precisa ser tudo tão perfeito e encaixotadinho, né? Então, e confiar, né? Abrir as asas e voar, né? Nessa borboleta aí, porque é isso. Delícia, muito bom. Aproveitando, né, o gancho aí, conta pra gente, você falou que tá gravando, né? Um curso novo. Pra quem não te conhece ainda, por que a gente deveria comprar o teu curso, Juliana? Bom, porque ele é um curso que vai ensinar não só você, enquanto terapeuta ou psicólogo, porque eu coloquei realmente tópicos aí para os psicólogos, já que eu estou estudante de psicologia também. Você vai aprender não só a divulgar o seu trabalho,
né? Mas transbordar a sua verdade, todo o seu conteúdo técnico na rede social. Então não vai ser mais aquele curso mais do mesmo, a estratégia marqueteira pura e simplesmente. É realmente uma divulgação com verdade, com essência, para você se permitir atrair os clientes e as pessoas que estão preparadas para receber tudo aquilo que você tem para oferecer. Então eu acho que é muito mais essa coisa de eu vou atrair as pessoas conectadas com a minha verdade, porque quando a gente atrai essas pessoas, nossa, o nosso trabalho flui, que é uma beleza, né? Como está acontecendo. Então, construções. Esse curso, na verdade, é um transbordo, né, do que você vivenciou e viu que deu certo. Assim, no sentido de que quando eu comecei a divulgar nas redes sociais, o Instagram me deu a possibilidade, né, de propagar o meu servir. Deu visibilidade para o meu servir. Sim. E é isso que você ensina, né? Essas pessoas pegarem o servir, sim, né? E aprender a divulgar isso também nas redes sociais para alcançar mais pessoas também. Total. E assim, livre de todas essas crenças de que quem tá no digital é porque é marqueteiro, que só quer o seu dinheiro, que só quer vender um curso para você. Tipo, gente, aproveita a oportunidade de estar no digital para ter uma vida confortável, para ter uma vida abundante, para ter uma vida feliz, sabe? Porque enquanto você ficar julgando o outro, quem tá fazendo, às vezes a pessoa sabe menos que você, mas ela tá lá fazendo dela. Então, assim, eu vejo que isso é uma crença de muitas profissões, não só de terapeutas, não só de psicólogos. Eu trago aqui para terapeutas e psicólogos porque, às vezes, esse cuidar, algumas pessoas acham ou pressupõem que deva ser gratuito, que deva ser voluntário. Tipo, nossa, você está trabalhando com espiritualidade, por que você vai cobrar por isso? Gente, porque eu estou disponibilizando o meu tempo, é o meu trabalho, então não tem nada de errado eu ser bem remunerada por isso, porque eu investi nisso, né? Então ninguém sabe o seu background, é só a gente realmente perceber a possibilidade de fazer com verdade, não só na superfície, não só na casca, não só no mais do mesmo que todo mundo tá fazendo, e se permitir de fato, olha, eu sou isso aqui e eu me permito transbordar isso aqui, sabe? E quem tiver aí alinhado comigo, vem que vai ser só sucesso. Que o nome do curso é Transbordo. Olha só. Claro. E aí, perguntas fora de contexto? Ainda tem umas perguntas dentro de contexto? Não, eu acho que já são as perguntas assim inesperadas. Eu gosto. Às vezes você beber até uma. Eu também gosto. Palavra favorita? Coragem. Nossa, adoro. Uma cor. Rosa, porque eu já tô de rosa, né? Então, amor, leveza, feminilidade. Um som ou ruído que ama? O barulho do mar. Isso é boa, isso é boa. Uma coisa que tu tem gastura. Barata. E ela voa. Então, assim, não vou liberar minhas crenças limitantes sobre barata. Pode deixar elas aí. Bolha de sabão. É o que eu mais amo fazer quando eu tô estressada. Eu juro, eu tenho um negocinho de bolinha de sabão, gente. Eu fico assim, soprando. Você viu lá em casa, é por isso que ela tá perguntando. Não, eu vi no seu perfil. Eu vi na sua casa e vi no seu perfil que tem aqui. Eu adoro soltar bolha de sabão. Eu amo bolha de sabão. E isso me conecta muito com a minha infância, com essa coisa da leveza, com essa coisa do sopro, do espiritual, do flutuar. Então eu acho que tô interpretando aqui meu subconsciente, então vamos nessa. Então aí. Um dia do ano. Meu aniversário, 14 de setembro. Não se esqueçam. Né? Super. Com ascendente em câncer, né? E lua em sagitário é o que me salva, mas olha então só. aí, multifacetada total, né? Ó. Quarto, mesa e carro. O que você limpa primeiro? Mesa. Eu sou bem focadinha no meu trabalho, né? Isso é bem evidente. Isso é bem evidente. Eu gosto de realmente mesa. Mulheres empreendedoras são incríveis. Tem mais algum aqui? No que você não se considera assim? Eu não sou boa nisso.
Uma coisa. Tráfego pago, né, Ítalo? Porque assim, se eu pudesse, eu dominaria cada etapa do... Mas assim, sem ser tráfego pago, eu acho que é essa questão do delegar. Eu tô aprendendo bastante a delegar, a partilhar, porque mulher tem essa mania de ser tudona, né? Não, eu dou conta. Por isso que ela atraiu pra vida dela a Pupa. É, total. Aí, entendeu? É. Exatamente. Mulher pra tem mania. suprir Isso. essas necessidades, essas demandas. E mulher tem mania de ser tudona, né? De, não, eu dou conta, pode deixar que eu faço. E aí a gente vai colocando o mundo nas costas e depois não percebe. Então eu acho que muito mais que o tráfego pago, viu, Ítalo? É delegar, mas estou elaborando aí essa questão com fé no Criador. Cor de esmalte. Cappuccino. Gosto. Bom. E qual o teu café preferido? Expresso. Olha aí, como as coisas são diferentes, tá vendo? Uhum, sim. Eu acho que é igual a mim. Pequeno, forte, intenso. E é sobre isso, né? E acorda. Então, acho que é isso. Posso perguntar pra vocês também? Qual é o insight? Qual é o insight, Elisa? Né? Em uma palavra. Ai, é sentir. Acho que é o que vem. Eu parto muito desse princípio, assim, tudo que eu faço. É muito do que eu estou sentindo e muito do que eu quero entregar. Eu sou uma pessoa também que, de certa forma, me cobra bastante. Então, são coisas que geralmente estão vinculadas. O insight está sempre ligado no meu sentir, no que eu quero deixar. O breve legado do momento. Arrou, né? A terapeuta não se aguenta ficar sem fazer pergunta. E você, Garden? Qual foi a pergunta? Ela tá Garden, senhoras. Garden. Olha, Garden sendo olha, Garden. gente, eu não esqueci o nome de vocês, então verdade. já leve em problema consideração que deu tá. tudo certo. Qual o maior insight que você pode tirar aqui deste momento? É colocar o seu servir no mundo, no intuito de você escutar o seu coração, o íntimo do seu coração e seguir, Tá, então e fazer acontecer. eu vou lhe dar essa palavra, manifestação. Manifestação. Manifeste. Então que o melhor se manifeste. Já se manifestou. Manifeste. É isso aí. Arrou. Isso aqui é, de fato, uma manifestação. Amém. Que bom. Perfeito. Acho que são, né? Eu acho que arrasamos, hein? Ai, queria agradecer pelo convite, né? Desejo muito sucesso aí. Espero que o PupaCast se expanda ainda mais. Estou curiosa para saber quem serão as outras convidadas. E a Serão gente mulheres se vê. maravilhosas, com projetos, assim, belíssimos. Posso fazer uma jabá? Só do Isso meu eu curso falar, de deixa aí. Teta Pode, Healing, né? Então favor. fiquem ligados lá no Instagram, @comuitamorju, pro lançamento do Transbordo, tá? E nos dias 24, 25 e 26, agora de março, a gente vai ter o curso de DNA básico de Teta Healing aqui em Aracaju. Então quem quiser se transformar, entender como fazer, né, esse autoatendimento com essa técnica maravilhosa ou aplicar o Teta Healing como uma filosofia de vida, se inscreve lá no link da minha bio, né, porque vai ser incrível essa turma. É isso. Olha aí, não dá E pra hoje, perder. né? Hoje sendo o Dia das Mulheres, né? Deixar essa mensagem de coragem mesmo. Uhum. De se ouvir, de se escutar e deixar transbordar e manifestar aquilo que tá no coração. Não, se toda mulher tivesse a consciência, e não só a consciência, mas a coragem de utilizar o poder que nós temos, A gente domina o mundo de uma vez por todas. vamos nessa, só vamos, só Simbora. vamos. Então é isso. É isso, Ju. Muito obrigada. Muito Ai, bom eu te que receber. agradeço. Muito bom conhecer mais sobre Teta Healing. Ai, que bom. Foi, feliz. enfim, foi incrível, transcendente de certa forma. E vamos que Gosto. vamos aí, que a gente se esbarra pelo caminho. Vamos. Com certeza, vamos sim. Isso mesmo. Encerrando hoje o nosso programa destinado ao Dia da Mulher. Quero fazer um convite para você. Segue, né, a Pupa Company nas redes sociais, no nosso Instagram, no YouTube. E próxima semana temos outra convidada com um projeto maravilhoso. Na verdade, o mês de março é destinado a mulheres que realizam. Então, com certeza, todos os projetos que nós vamos trazer, todas as mulheres que vamos trazer para cá, vai ter muito a ensinar para vocês sobre coragem, para você também, né, se ouvir e transbordar e manifestar aquilo que está no seu coração. Então, fica aqui com a gente, segue a gente nos nossos canais e acompanha tudo que a gente está colocando no mundo, que é o nosso servir, o nosso transbordar. É isso, gente. Todas as redes estão aqui na descrição desse vídeo.
E a gente se encontra no próximo CupaCast. E eu dei um tapa no microfone. Faz de novo, tio? Tá bom, né? O meu murro aqui no... Já bota na cena pós-crédito.